Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida. Estamos chegando com mais um devocional precioso. Que o Espírito Santo conduza o teu coração e também a sua mente para que você entenda e receba mais uma palavra de Deus. Hoje, querido, o nosso tema é um tema importante. Vamos continuar falando das raízes das prisões da alma e o tema é pré-adolescência e adolescência. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno e a nossa igreja, nosso ministério, fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério muito sério, trabalhamos com a libertação de alto nível, com muita responsabilidade, também com a restauração da personalidade, ou seja, a área da mente, emoções, sentimentos e a vontade. Queridos, o tema então é pré-adolescência e adolescência. Onde está aquela criança que brincava com bonecas e carrinho, que colocava os sapatos da mamãe e jogava bola no quintal? A palavra adolescência vem do termo em latim adolescere, que significa amadurecer. A pré-adolescência é uma preparação para essa fase, pois esse ser precisa desligar-se das coisas de infância e construir uma nova identidade para si, ou seja, uma tarefa nada fácil. A adolescência, amados, é a fase do desenvolvimento humano caracterizada pela passagem à juventude, ou seja, é uma etapa intermediária do desenvolvimento humano entre a infância e a fase adulta. Esse período é marcado por diversas transformações corporais, hormonais e até mesmo comportamentais. Não se pode definir com exatidão o início e fim da adolescência. Ela varia de pessoa para pessoa. Porém, na maioria dos indivíduos, ela ocorre entre os 10 a 20 anos de idade. Período definido pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Durante a adolescência ocorre o aparecimento de acnes. Esses hormônios acabam influenciando diretamente no comportamento dos adolescentes. Nessa fase, os adolescentes podem variar muito de humor e comportamento, como agressividade, tristeza, felicidade, agitação, preguiça, entre outros. Por se tratar de uma fase difícil para os adolescentes, é importante que haja compreensão por parte dos pais, professores e outros adultos próximos. Eu tenho uma reflexão. Você viveu essa compreensão na sua adolescência? Amados, normalmente os adolescentes buscam grupos de amigos que tenham os mesmos interesses, os mesmos gostos e desejos, a fim de uma identificação menos conflitante e mais amigável. Quais eram os seus grupos de amizades na adolescência? Ou você vivia isolado? Nessa etapa, amados, da vida, é comum tentar afastar-se da família, pois essa já não lhe satisfaz em relação aos interesses sociais. Os pais, não aceitando a busca da liberdade, muitas vezes tomam atitudes autoritárias, que os afastam ainda mais do grupo familiar. Outra atitude errada da mãe é o fato de não entender o crescimento do filho, achando que ainda é criança e tratando como tal. Isso leva o seu afastamento, já que nessa idade eles procuram mais independência. Eu tenho uma outra reflexão. Como foi o seu relacionamento na adolescência com a sua família? Você teve que assumir responsabilidade de cuidar de casa e dos irmãos? Vamos então falar dos adolescentes e a sexualidade. O adolescente passa por inúmeras transformações, como já vimos. Entre elas está o aparecimento da chamada maturidade sexual. A sexualidade faz parte do bem-estar do ser humano, do começo ao fim da vida estando ligado ao sexo.
a orientação sexual, o prazer, intimidade e reprodução. É nessa fase de transformação dos adolescentes que surgem os beijos, abraços, os namoros, as descobertas sexuais e a vida ativa em relação ao sexo, além da explosão de desejos que ocorrem na fase da adolescência. Surgem também os medos e a insegurança com os novos horizontes. Ainda mais hoje, onde os jovens estão cada vez mais precoces em suas atitudes, como, por exemplo, o namoro. Nesse período, queridos, florescem as dúvidas em relação ao ato sexual, sobre quando é o momento certo para a sua realização, dúvidas em relação à gravidez e às doenças sexualmente transmissíveis. Os adolescentes passam então a se interessar em tudo que está ligado ao sexo, procurando ganhar mais conhecimento fazendo uso dos meios de comunicações, principalmente da internet. Muitos pais e filhos ainda apresentam certa dificuldade em conversar sobre esse assunto. Sabemos que pode ser um momento complicado e às vezes desconfortável. Todavia, se faz imprescindível para que o adolescente se sinta seguro e livre para falar qualquer coisa em família. Tenho uma reflexão para você. Quando foi que você ouviu falar sobre sexualidade pela primeira vez? Foi de forma saudável? Como foi o seu primeiro beijo? Seu primeiro namoro? Seu primeiro ato sexual? Reflita se isso não trouxe marcas profundas em você, te encarcerando emocionalmente e até espiritualmente. Agora, amados, lembrando que ainda estamos falando sobre o cativeiro de Israel, ressaltando o rei nos representa sendo o primeiro cativo a ser levado. E que também a Babilônia é símbolo de perversão sexual através da deusa Sucote. Então isso é importante você saber assimilar, ok? Laços sexuais. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. O casamento é a ligação entre duas pessoas, uma aliança que ocorre em 3 áreas. Vamos então conhecer: no físico, em termos sexuais, no espírito, fé, na alma, sentimentos. Quando a palavra de Deus diz que ambos se tornarão uma só carne, eles se tornarão um só espírito e uma só alma. Queridos, precisamos entender sobre os laços de alma. E você precisa entender que quando você casa, você se torna uma só alma. Ok? Vamos entender na Bíblia, vamos analisar porque Deus deixou o casamento levirato. O que é um casamento levirato? Também chamado como casamento do cunhado, o costume pelo qual um homem se casava com a viúva, sem filhos, varões de seu irmão falecido, a fim de produzir descendência para continuar a linhagem de seu irmão. O verbo hebraico significando quer dizer realizar um casamento de cunhado. É Iarvá, aparentando com os termos para cunhado e viúva de irmão. Olha o que diz Gênesis capítulo 38, versículo 8. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Gênesis capítulo 38, versículo 8. Queridos, caso o irmão morresse, a viúva precisava casar com o irmão do morto para levantar a descendência dele. O filho gerado não seria do irmão vivo, mas seria do falecido. Quero aqui colocar uma observação. Será que essa mulher não estava carregando o DNA do irmão morto no seu corpo? Você acha que Deus colocou essa lei por acaso? Vamos para a Bíblia e os laços sexuais. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomariam os membros de Cristo e os uniriam a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito,
os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios, esse texto, no capítulo 6, versículo 15 ao 17. Então, meus queridos, você se encontra preso sexualmente a alguém do passado? Vamos então à fase adulta. Consideramos que a fase adulta se inicia aos 21 anos de idade. As mudanças que ocorrem na adolescência já se estabilizaram e a responsabilidade aumenta bastante. Em muitos casos, a pessoa já se apresenta independente financeiramente, de forma completa ou parcial, por meio do trabalho. É geralmente nessa fase que se costumam ter filhos, salvo aqueles que enfrentaram uma gravidez na adolescência. Aí vem as marcas emocionais que são devastadoras. Vamos falar então da velhice, também chamada de terceira idade, iniciada a partir dos 75 anos, conforme a Organização Mundial instituiu. Mas é nessa vida adulta e velhice que colhemos com muita intensidade o que plantamos ou que plantaram no decorrer dos anos em nós, onde avaliamos o que fizemos da nossa vida. Olhamos e percebemos o quanto a vida passou rápido, ou nós passamos por ela numa busca desesperada para preencher o vazio em nossa alma. Então, meus queridos, descobrimos que correr atrás de tantas coisas não nos preenche emocionalmente, muito menos espiritualmente. Se pudéssemos voltar atrás, mudaríamos tantas situações e circunstâncias. Infelizmente, percebemos que é tarde demais. Afinal, as máquinas do tempo só existem em filmes. O que temos que fazer é seguir em frente, mas como carregar e conviver com nossas bagagens emocionais? Como vamos seguir em frente se estamos aprisionados dentro do nosso próprio eu? Vamos então aqui entender sobre imaturidade. O que é imaturidade? Distúrbio do processo de amadurecimento de uma pessoa que se manifesta por perturbações intelectuais, ou seja, a imaturidade é um padrão comportamental ocasionado pela permanência de um indivíduo em estágios anteriores de desenvolvimento, tanto intelectual como moral. Uma das principais características da imaturidade é a dificuldade em assumir a responsabilidade pelos próprios atos. A pessoa imatura sempre oferece uma desculpa para o seu comportamento infantil e às vezes nem percebe que age assim. Vamos a umas dicas principais de imaturidade. Primeiro, defasagem entre a idade cronológica e idade mental. Segundo, desconhecimento de si próprio. Meus queridos, conhecer a si mesmo era uma das normas dos heróis gregos. No templo dedicado ao deus Apolo em Delfos, havia a inscrição Gnote Celton, que significa conhece-te a ti mesmo. Trata-se de ter claro que aquilo que devemos estudar com mais afinco somos nós mesmos. Temos que saber quais as nossas limitações e as nossas atitudes. O conhecimento dessas realidades é como uma bússola de navegação que nos ajuda a guiar-nos para uma vida adequada. Você entendeu até aqui, meus queridos? Então vamos para o terceiro ponto sobre imaturidade. A pessoa tem instabilidade emocional. Quarto, pouca ou nenhuma responsabilidade. Quinto, pouca ou nenhuma percepção da realidade. Sexto, ausência de um projeto de vida. Sétimo, falta de maturidade intelectual. E oitavo, critérios morais e éticos instáveis. Vamos entender desde a nossa concepção até a fase adulta, ok? O Dr. Augusto Cury diz: qual é a pior prisão do mundo? Aquela que aprisiona o ser humano por fora ou por dentro? Aquela que acorrenta seu corpo ou a que aprisiona sua alma? Amados,
A pior prisão do mundo não é a que restringe os movimentos do corpo, mas a que confina os pensamentos e controla as emoções e, consequentemente, engessa a capacidade de pensar e impede a poesia da vida. Queridos, diversas doenças psíquicas causam esse tipo de prisão, entre as quais a dependência de drogas. A pior prisão do mundo é aquela que aprisiona a emoção humana e nos impede de sermos livres e felizes. Ninguém pode contemplar o belo e irrigar sua vida com sentido, se for prisioneiro dentro de si mesmo. A sociedade está se democratizando cada vez mais e propiciando a liberdade exterior. Todavia, paradoxalmente, em virtude da pulverização de doenças psíquicas, estamos cada vez mais presos por dentro. A farmacodependência, bem como outros transtornos psíquicos, são alguns dos sinais de que o homem moderno, independentemente dos grandes saltos que deu nestes últimos séculos, não é livre, saudável e nem alegre. Só não consegue ler esses sinais quem é incapaz de enxergar com os olhos do coração. Temos de olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma revisão de vida. Prisão do eu, o rei. Vamos entender agora sobre a prisão do eu, o rei. Quando o nosso eu está aprisionado, desde a concepção à fase adulta, desenvolvemos emoções tóxicas, distúrbios emocionais e doenças psicossomáticas. O que são emoções tóxicas? Nossas emoções existem para serem sentidas e não para dominarem nossa vida, nem para cegarem nossa visão e roubarem nosso futuro. Quando isso acontecer, elas se tornarão tóxicas. Podemos ver alguns exemplos abaixo. Ouça: o ódio, ansiedade, angústia, insatisfação crônica, apego, irritação, a ira, os medos, vergonha, depressão, frustração, dor, choro, culpa, rejeição, ciúmes, falta de perdão, ressentimento, amargura, tristeza. Olha o que diz Provérbios 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Queridos, vamos entender o seguinte: você é quem escolhe quais emoções irá alimentar. Lembre-se que ninguém é ansioso por acaso, irado sem ter um porquê, ou ciumento sem motivo. Somos frutos do que armazenamos em nós. Durante toda a nossa vida, desde o quartinho escuro, o útero, lembra? Até a nossa vida adulta. Há um fenômeno que foi descoberto pelo Dr. Augusto George Curie, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, que se encaixa perfeitamente no que estou dizendo aqui. Diariamente produzimos inúmeras cadeias de pensamentos, de ansiedades, sonhos, ideias negativas, pensamentos antecipatórios, angústias e prazeres que são arquivados automaticamente em nossa memória. Em um ano, podemos registrar milhões de experiências. O registro das experiências na memória é involuntário. Não depende da vontade consciente do homem. Se você viveu experiências ruins, elas se depositarão nos porões inconscientes da tua memória. Se você passou por uma angústia, uma situação de medo ou por uma crise de agressividade, tenha certeza de que tudo será registrado em sua memória. Então, amados, cuidar da qualidade daquilo que é registrado em nossas memórias é mais importante do que cuidar de nossas contas bancárias.
Na agência bancária você deposita dinheiro, mas na memória você faz depósitos que financiarão a sua riqueza emocional. Queridos, toda e qualquer experiência do passado forma a colcha de retalhos do inconsciente da memória, que influencia nossas reações do presente. Lembre-se que cada pensamento e emoção são registrados automaticamente por um fenômeno chamado RAM, registro automático da memória. Queridos, todas as experiências que possuímos serão registradas com a mesma intensidade ou não? Somente as mais dolorosas ou mais prazerosas serão registradas com mais intensidade. O fenômeno RAM registra com mais intensidade as cadeias de pensamento que tiveram mais ansiedade, tensão ou prazer. Se vivenciarmos uma experiência angustiante diante de um fracasso, podemos tentar evitar registrar essa experiência, mas não adiantará. Ela será memorizada involuntariamente e de maneira privilegiada em virtude da intensa intensidade que acompanha essa experiência. Por ser privilegiado, tal registro pavimentará as avenidas importantes da nossa maneira de ser e de reagir ao mundo. Aqui entra o que eu disse anteriormente: ninguém tem emoções tóxicas, distúrbios ou doenças psicossomáticas por acaso. Eu tenho uma reflexão para você. Quais são as emoções tóxicas que você percebe que está dentro de você? Agora, amados, no próximo devocional nós vamos estar falando do que é um transtorno mental. Então você não pode perder o nosso próximo devocional. Ok, querido? Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Se inscreva. É importante você estar inscrito e após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações de tudo aquilo que postarmos para a tua vida. Também, amados, você pode dar o seu like, o seu joinha, vai nos ajudar bastante, vai nos ajudar a chegar a outras pessoas, ok? Então é importante você dar o seu like, o seu joinha, faça isso agora mesmo. Também, queridos, comente os nossos devocionais. Diga o que impactou sua mente, suas emoções, seus sentimentos, o que falou ao seu eu. Fale do devocional, ok, queridos? E nós estamos nas redes sociais. Lá no Instagram você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook é só colocar @Ministério Pleno. E no TikTok é só você colocar Ministério Pleno e o número 10. Vou explicar. Ministério Pleno 10, ok? O número 10. Ok, queridos? Então, amados, não esqueça, comente o devocional, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Espero que esse devocional tenha trazido muitos e muitos retornos para a sua vida e que você possa buscar restaurar a sua identidade pessoal. Fica com Deus! Processo é difícil, eu sei. Quantas vezes por aqui passei, mas eu vou te dizer uma coisa: o processo é necessário para forjar o instrumento que Deus vai usar. Aguenta firme, olhe pra Jesus. Eu sei que é difícil ver a cruz. Aguenta firme, não vá desanimar. Deus tem uma bênção pra te entregar. Se Ele prometeu, Ele vai te entregar. Se Ele te falou, contigo estará. Se Ele te chamou,
É só olhar pra mim, é só olhar pra